Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, o dízimo no Novo Testamento. Afinal de contas, o pastor Martinez, o pastor Nathanael Rinaldi, diz que o crente não é obrigado a guardar o sábado, e aí diz que é obrigado a dar o dízimo. Então, qual é a verdade disso? Eu tô aqui com alguns prints, vocês vão ver que são prints bastante mal educados, né? Mas não tem problema. Eu prefiro viver num país onde eu tenho que ler prints mal educados do que ver pessoas sendo presas por expressar as suas opiniões. Eu prefiro. Realmente eu fiquei ofendido aqui, creio até que daria lá no canal desse cara danos morais. Isso a gente vai ver o que faz, mas independente disso, uma coisa é até você pedir danos morais, outra coisa é você rechaçar a pessoa no direito da liberdade. Eu sou contra isso, tá bom, gente? Mas o indivíduo, esse Zaqueu Siqueira de Oliveira, ele faz duas acusações, assim, duas perguntas em forma de acusação. A primeira ele diz assim: explica isso, pastor João Flávio. Se você fala que o dízimo é da lei, então por que você disse abaixo que o dízimo é um princípio neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, herético, esperto? Ele deve ser da congregação cristã, de alguma igreja que não gosta de dízimo. Aí um outro print, ele está com a foto aqui do pastor Nathanael Rinaldi, e ele fala assim: este é para você, pastor João Flávio. Você disse abaixo que o dízimo é um dos 613 preceitos da lei. Então veja seu colegão herético, pastor Nathanael Rinaldi, dizendo que a lei é uma só, são 613 preceitos abolidos. Então por que você disse que o dízimo é um princípio neotestamentário? Por que você cobra o dízimo abolido? Muito bem. Então, gente, essas duas colocações, um tanto mal educadas, mas eu agradeço a pergunta, nós estaremos respondendo. Mas tudo depois da nossa vinheta. Tudo bem, queridos? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Estamos aí trabalhando pela verdade. Você tem aí várias maneiras de estar cooperando agora com o canal do CACP Vídeos. Estou colocando aí na tela como é que você pode fazer. Se você gostar do vídeo, se você achar que vale a pena, quiser fazer uma contribuição aí online mesmo, você já pode ajudar, tá certo? Além de compartilhar, além de divulgar, além de se inscrever no canal, nos ajude aqui, estamos trabalhando. Então vamos responder aqui ao senhor Zaqueu Siqueira de Oliveira, o homem que chama os outros de heréticos, espertalhões, pilantras e etc. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos responder então. Primeiro, deixar isso bem claro aqui para todos aqueles que nos assistem. Nunca foi dito por nós que a guarda dominical, ou a obrigatoriedade da guarda dominical, importa em salvação eterna. Nunca foi dito. Igreja protestante nenhuma colocou isso como uma condição soteriológica. Sempre pela graça, somente a graça. Nunca lá nada além disso. Deixar isso bem claro, certo? Quanto à lei, é verdade. O velho pacto foi por Cristo abolido. Os 613 mandamentos foram cravados na cruz, Colossenses 2, de 14 em diante. Foi cravado na cruz. Agora, o que nós cristãos entendemos que na dispensação da graça sobra para nós? Sobra a lei de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 9 e em Gálatas. Estou pondo aí na tela os versículos, capítulos e versículos dos textos. Vivemos na lei de Cristo. Nessa lei de Cristo, há mandamentos ratificados. E é atrás destes mandamentos que nós seguimos e vivemos a nossa vida cristã. O engraçado é que se você analisar as seitas sabatistas, eles alegam a mesma coisa. Ou seja, o que foi ratificado por Cristo, o que é moral,
o que é eterno na natureza de Deus, continua valendo para nós hoje. A grande problemática e a discussão vai girar em torno da questão se o sábado é ou não moral, ou se é cerimonial, que aí é um outro vídeo. Nós já fizemos bastante vídeos aqui. Mas essa é a questão. Voltando para a questão do dízimo no Novo Testamento, eu separei aqui alguns versículos que eu acho extremamente relevantes para mostrar para você. Olha que interessante. Lá em Gênesis 14, 20, antes da lei, fala que Abraão deu o dízimo de tudo. Está escrito desse jeito, que ele deu o dízimo de tudo. Antes da lei de Moisés, antes do Sinai, antes dos 613 mandamentos. Aí em Hebreus 7:2, o autor da carta repete pedagogicamente o mesmo preceito. Abraão deu o dízimo de tudo. É como se ele dissesse para a igreja, olha, o padrão de vocês é a fé de Abraão. Não é a obrigatoriedade legalística de dar um dízimo. Não, mas é imitar a fé de Abraão. Tá certo? E agora eu vou contar uma coisa para vocês aqui que vocês vão ficar assustados. Eu tenho muitas experiências com dízimos, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui que alguns vão cair da cadeira. Eu não gosto de dar dízimo. Pastor Martinez, o senhor não gosta de dar dízimo? Não. Porque eu me lembro que a gente, como pastor, a gente tem que conversar com o tesoureiro, né? Então, geralmente o tesoureiro conversa com a gente, mostra o relatório. E eu sei da vida de alguns irmãos, obviamente. Então eu acho engraçado que tem irmãos que ganham, vamos supor, R$ 2.350. Então ele dizima R$ 235, assim, na pinta. Eu, quando fui assalariado, porque hoje eu vivo pela fé, eu não tenho assim um salário fixo, né? Tenho uma prebenda, mas eu vivo pela fé. Mas quando eu era assalariado de empresa, tudo, eu nunca fazia isso. Vamos supor, meu dízimo seria R$ 235. Eu dava 300, eu dava 400, eu dava 500. Eu nunca fiquei preso aos 10%. Vocês vão entender como isso é um princípio neotestamentário agora. Olha lá, Mateus 23, 23. Leia comigo aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha que interessante. Jesus falando aqui para os seus seguidores. Aí lá em Mateus 5,20, um pouco antes, olha o que ele tinha dito. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que a vida cristã, a vida piedosa que nós vivemos diante de Deus, ela deve exceder a dos religiosos da época de Jesus. Então o dízimo para mim é um parâmetro, mas eu não vou imitar literalmente os fariseus que davam até as sementinhas, as moedinhas, sementinhas e etc. E aqui na época de Jesus já se dava dinheiro, viu? O pessoal que fala que o dízimo a priori não era dinheiro. Não era porque era o que o povo colhia. Depois Israel vai virar uma nação, vai ter moeda, vai ter dinheiro e aí sim dizima-se moeda. Olha, às vezes eu escuto cada argumento contra o dízimo que é de dar pena, gente. É de dar pena. Mas vamos lá. Então, o que a gente observa aqui? Que é um parâmetro. E olha que legal. Nós devemos exceder. Ora, se os fariseus e saduceus e etc., escribas, eram dizimistas de coisas miúdas, eu também devo excedê-los e também devo ser dizimista. Agora, em nenhum lugar do Novo Testamento, o dízimo é colocado como uma obrigação de salvação, que está envolvida com a salvação, ou uma obrigação que te tira da comunhão de Deus, ou uma obrigação que te joga no inferno e etc. Não, é um princípio, é um privilégio de você fazer a colheita
na obra de Deus. Olha o que está em 2 Coríntios 9, 6 e 7. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, olha a visão neotestamentária. E aqui vale para oferta quanto para dízimo, tá? Esse princípio aqui. E nós deveríamos viver isso. Viver isso. Ofertar, dizimar, contribuir com alegria para ver a obra de Deus crescer, para ver o evangelho ser pregado, para ver as pessoas serem abençoadas, porque a igreja abençoa milhares de vidas. Então é para isso que serve o dízimo. E eu muito me admiro dessas pessoas que lutam contra o dízimo, que têm ódio do dízimo. O dízimo é um parâmetro, um princípio de fé que Abraão exerceu e que nós devemos fazê-lo. Tá certo? Agora, se eu for dar o dízimo, eu me lembro que quando eu pastoreava na década de 90, minha primeira igreja, uma obreira que, muito amada, que veio da Assembleia de Deus, ela ajudava na tesouraria, então a gente botava, eu sempre, nunca passei a salva que fala, né? Eu nunca passei a salva, eu sempre pus o gasofilácio para os irmãos irem lá na frente, levarem as suas ofertas. E a irmã, ela abria lá em Malaquias capítulo 3, verso 8 em diante, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Inclusive, eu tive há pouco tempo atrás pregando Malaquias, é um texto belíssimo para pregar, ali não é uma questão só de dízimo, ali é uma questão de compromisso, porque eles estavam cuidando das suas próprias casas e não estavam cuidando do templo e das coisas de Deus, ali é outra problemática. Mas aí a irmã ia lá para Apocalipse, se não me engano, 21:8, e ela falava, tá vendo, irmãos? Ó, ladrão não entra no céu, Apocalipse 21:8. E você não tá dando dízimo, tá roubando. Tá roubando é ladrão. Logo, você vai pro inferno se você não dizimar. Então, coitada, aí eu tive que explicar para ela que ela fez uma hermenêutica deficitária. Eu expliquei para ela, ó, irmã, apesar da irmã ter ligado a coisa, não tá ligando direito, porque o problema aqui do roubar a Deus não é só do dízimo, é da vida. Eles estão roubando a Deus no seu relacionamento. E aqui não tem nada a ver com salvação, mesmo em Malaquias. Lá o ladrão, em Apocalipse 21:8, é outra coisa. É alguém que não está salvo, é alguém que não anda com Deus e etc. E tal. Eu expliquei para ela que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa confusão muitos fazem. E quando você coloca o dízimo como algo que faz parte da doutrina salvífica e coloca como soteriológico, aí, querido, você não está de acordo com a palavra de Deus. Olha, eu vou contar uma história para terminar esse vídeo, que é muito interessante, né? Como é que Deus faz? Eu até queria agradecer esse irmão. Vai chegar o livro aqui, depois eu vou gravar um outro vídeo falando disso. Mas esses dias eu vi uma série de religiões, de um livro de religiões que saiu numa editora aí, chamado História das Grandes Religiões. 2 livros grossos. Uma promoção aí dava 140, 150 reais os livros. E aí eu peguei aquela promoção, olhei e falei, puxa, eu vou comprar. Abri o aplicativo do meu celular, do cartão de crédito, falei, meu Deus, não posso gastar. 2 vezes eu abri para pensar em comprar, falei, não vou comprar. Mas eu precisava desses livros. Gente, eu só pensei. Passou 1 hora e meia mais ou menos, um irmão me chama no WhatsApp. O senhor conhece esse livro? Bem o livro que eu estava olhando. Aí eu falei, não, bem que eu queria, né? Mas eu não conheço. Porque é uma obra nova. Aqui a gente procura comprar essas obras novas que saem, porque nós estamos sempre pesquisando para poder trazer para você a melhor informação. Aí o irmão falou assim, o senhor não conhece? Eu falei, não. O senhor gostaria de ter essa obra? Eu falei, muito, mas meu recurso agora está apertado. Ele falou, não, porque eu senti de Deus de mandar para o senhor essa obra. Irmãos, eu comecei a chorar naquele momento, mandei até um áudio para ele, agradeci, porque eu vi a ação de Deus ali. Eu fui sincero com Deus que eu queria aquela obra, eu precisava para fazer aqui as pesquisas, mas o dinheiro não dava, eu não tinha recursos agora. O irmão, do nada, mandou um WhatsApp para mim, já comprou, tá chegando. Tá chegando por esses dias o livro. Milagre esse tipo de coisa, você tá entendendo? Porque eu amo a obra de Deus. Eu tenho alegria
de estar entre os principais dizimistas da igreja que eu sou pastor. Eu sempre ofertei, sempre dizimei, e o meu tesoureiro até brinca comigo, né? Que os meses que eu estou mais apertado é os meses que eu mais contribuo, porque eu aprendi o princípio divino. Eu vivo na paz. Então, o Zaqueu Siqueira aqui, coitado, é uma alma penada. Não que ele tenha morrido e a alma dele está vagando por aí, mas é uma alma penada no sentido de que é uma pessoa perdida, uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não tem princípios bíblicos, que acha que o dízimo é uma coisa do mal. Alguém pode usar o dízimo para o mal? Pode. Mas para tirar dinheiro das pessoas não precisa de dízimo, tem outros jeitos. Agora, não é por isso que se a igreja dele faz mau uso do dinheiro, a minha denominação faz um ótimo uso. O pastor Natanael Rinaldi, para sua informação, Zaqueu Siqueira, nunca recebeu salário da igreja. Ele era advogado e fiscal de renda, aposentado. Nunca! Nunca! E no dia que ele morreu, no dia 24 de fevereiro de 2016, eu estava lá, o paletó dele estava com o dízimo separado. Ele tinha dois envelopes, um do dízimo e um de ofertas, que ele ia na casa das pessoas, ele orava e sentia e dava ofertas para essas pessoas. Para mim, ele sempre mandava uma oferta, pastor Natanael Rinaldi. Ele nunca recebeu dinheiro da igreja. Então, assim, é uma maldade isso que você está fazendo com o nosso querido... A mim, você pode, fica à vontade, Você pode falar o que você quiser, benzão. Aqui não tem esse... Comigo não tem vitimismo, não. Tá certo? Eu gosto de falar o que eu quero e às vezes eu escuto o que eu não quero, mas não tem problema. Agora, você fazer isso com o pastor Natanael Rinaldi é lamentável. Tá bom? Gente, é isso aí. Aqui a gente fala e mostra os fatos. Se você gostou do vídeo, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.